E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre resoluções. Se você não sabe o que são as resoluções, ou para que serve, ou todo mundo fala nisso, e você nunca entendeu, hoje você vai entender o que é 1080, o que é 720, enfim, para que isso serve. Todas as câmeras, todos os softwares, vocês vão ter essas unidades, né, esse tipo de tamanho que vai estar sempre ali presente e você vai ter que saber para você poder escolher, senão você vai estar acabando escolhendo uma coisa sem saber direito no que você está clicando. As resoluções são os tamanhos dos vídeos que são captados ou que estão sendo produzidos. Então pensa da seguinte forma, se você aí na sua câmera você vê que a configuração que ela grava é de 720p, quer dizer que ela vai ter 720 linhas aqui na nossa altura. E aí você vai parar para pensar depois também que assim, se você tem uma altura, você também tem um comprimento, só que a gente sempre vai se basear pela altura. Tá? Então quando eu falo 1080p, eu estou falando do que? Da quantidade de linhas que tem aqui na altura. Então você tem 1920 por 1080, por exemplo, esse é o Full HD. Então assim vai. Para você entender um pouquinho melhor do que é esse universo das resoluções e tudo mais, eu estou fazendo agora um comparativo para você ver o que é. Ó, eu estou em 1080p agora. Agora eu vou te mostrar o que seria 360p, você está me vendo aí bem pequenininho, agora 480, agora 720 e por último 1080p. Isso é a realidade de um universo de uma pessoa que está trabalhando com a linguagem Full HD. Então, com referência à tela cheia que está em Full HD, vocês viram as proporções do que são os tamanhos de 360, 480, 720 e agora 1080. São os tamanhos das imagens. Então, se você está vendo lá no YouTube e você coloca em 360p naquela funçãozinha ali, ó, tá vendo aqui, ó, 360p, você está fazendo o quê? Você está fazendo com que a sua imagem tenha uma quantidade de pixels equivalente a esse quadradinho aqui que você está me vendo agora. Só que por que você me vê no tamanho normal lá no YouTube? Porque essa tela ela é esticada, e quando ela é esticada, ela fica um pouco granulada, ela fica um pouco pixada, que a gente costuma usar esse termo. Então, mais ou menos assim. No YouTube você passa a ver sempre naquele tamanho que a janelinha do YouTube ele tem. Mas no 360p, no 480p e assim por diante, ele está esticando para te apresentar. Por isso que a qualidade é inferior. Agora, se você passa a assistir em 720, 1080, em 4K, você vai estar assistindo com resoluções, com um número de pixels maior. Tá? Então é mais ou menos isso. As resoluções elas estão relacionadas ao tamanho da imagem que foi captado ou que foi exportado pelo seu software de edição. Agora, se você não sabe o que é o 4K ou para que ele serve, você vê aí nas empresas vendendo TVs 4K ou você assiste algumas, você não sabe o que é o 4K, é exatamente isso. Vamos supor que agora a minha tela você estivesse vendo em 4K. Mas eu estou gravando em 1080p. A realidade seria mais ou menos essa que você está vendo agora. É como se numa tela, numa gravação, numa exportação em 4K, o 1080p ele significasse 1/4 da tela ali do original. Então o que quer dizer tudo isso? Para que a gente usa o 4K ou para que a gente pode gravar em 4K? Duas uma. Ou porque você vai exibir em 4K e você quer aquela infinidade de pixels para você ter realmente qualidade, ou o 4K vai servir para a gente cropar. Como se eu quisesse cropar, por exemplo, como vocês estão vendo aqui, eu cropei agora, meu rosto, vocês estão vendo mais pertinho e tudo mais, só que se eu tivesse em 4K, é como que se eu ampliasse 4 vezes a minha tela e eu continuaria tendo qualidade de 1080, porque ela tem 4 vezes mais a quantidade de pixels do que o Full HD normal, que é o 1080p. Então é como se você tivesse 4 vezes mais qualidade. Se você por acaso for exportar em 1080, você pode ampliar 4 vezes o zoom dela, a proporção 4 vezes, que você vai conseguir ter a mesma qualidade do 1080. Por isso que é uma imagem tão mais pesada, câmeras tão mais caras e exige de monitores muito mais caros. É por isso que hoje em dia muita gente usa o 4K para crop, que é exatamente essa função de você aumentar proporcionalmente e não perder qualidade. Então você grava a cena com plano geral e você faz os takes na edição, os enquadramentos na edição, e você consegue uma qualidade muito boa sem você ter captado fechado. Ao ponto que se você está gravando com uma câmera em Full HD, em 1080p, conforme você vai aumentando, ela vai pixando, como você está vendo meu olho agora, bem pixado. Né? Então é mais ou menos isso que eu quero que vocês entendam. Resoluções são tamanhos de imagens, elas começam lá embaixo de 144p, 244p, 240p, depois 360, 480, 720, 1080, enfim, vai e termina em 4K, 8K.
Então você tem essa proporcionalidade em função dos tamanhos. E é isso que significa a resolução, é o tamanho da imagem. Então é muito importante, quando você for captar, você saiba qual é a resolução que você está usando em 720, 1080, em 480, enfim. E também quando você for editar, lá na sua timeline, você programe o seu software para ele também estar com a sequência, com a sua timeline daquele tamanho que você capturou. Para você não ter problemas relacionados a, por exemplo, você ter gravado e quando você joga lá na sequência ele fica pequenininho, porque você gravou em 480, sua sequência é de 1080p e aí vai ficar bem pequenininho. Então tudo isso serve exatamente para você ter uma conformidade, você ser um editor, você tem que saber o que é isso, tá bom, gente? Eu sei que para muitos é um assunto básico demais, mas para outros não é. E aqui eu procuro no canal falar, eu preciso primeiro estruturar com todos os conteúdos básicos para depois avançar. E aí a gente vai avançando para conteúdos mais complexos, tá bom? Então era mais ou menos essa dica que eu queria. Eu espero que o vídeo tenha ficado criativo, que vocês consigam ter entendido todos os processos de uma forma um pouco diferente de mostrar só um gráfico com as proporções e que você tenha também gostado desse vídeo, tá bom? Deixa aquele seu joinha, se inscreva no canal, favorite o vídeo e até o próximo vídeo.